Todo mundo gosta de jogar aquele joguinho maroto, assistir aquele filme ou anime show e até ler um livro bom demais. Mas se tem uma coisa de gente corajosa, gente braba quando o assunto é acompanhar alguma dessas obras, é quando a pessoa se taca na história e mergulha de cabeça sem saber nada sobre ela. Nem se a obra vai prestar ou se é um treco completamente aterrorizante. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Simbora! Esses dias eu tava com uns amigos meus e a gente tava conversando sobre a nova temporada de Jujutsu, que lançou recentemente e tudo mais. Até aí tranquilo. Só que em algum momento dessa conversa, que eu não vou lembrar qual, começamos a falar sobre por onde ver anime ou ler mangá. Obviamente chegamos numa conclusão, mas isso não vem ao caso. Mas foi durante essa parte da conversa que uma das lendas que tava no ambiente soltou a seguinte bomba no meio da conversa. Rapaz, precisa nem pagar pra ver anime, dá pra ver as cenas tudo pelo TikTok. Cara, depois que eu ouvi essa atrocidade, eu levei uns 15 minutos pra me recompor. E a primeira coisa que eu fiz foi perguntar alguma coisa básica sobre algum anime que ele disse ter assistido pelo Teco Teco. Tô ligado. Mas fala aí pra mim, quem é o protagonista de Naruto? Rapaz, tem que ver aí, né? E é claro que ele não soube responder. Bom, não vi necessariamente um problema no relato de assistir coisas daquela forma. Cada um vê as coisas do jeito que quiser. Só que depois daquela conversa eu comecei a refletir um pouco sobre a forma que consumimos conteúdos e como ela teve uma drástica mudança de uns anos pra cá. Tanto na forma quanto na velocidade. Pelo menos pra uma parcela das pessoas. Então eu decidi fazer um vídeo falando um pouco sobre isso, porque eu tava sem ideia do que trazer pra cá essa semana. Agora, começando pra valer, vamos falar sobre essa diferença entre as formas de consumo. Há não muito tempo, começar a consumir algum conteúdo, seja livro, jogo ou filme, era basicamente girar uma roleta para descobrir se ia ser algo bom, mediano ou péssimo. Principalmente quando na internet tudo ainda era mato. Você ia no camelô comprar um filme ou um jogo, e aí, esse filme é bom? Rapaz, é show. E você levava ele pelo coração das cartas. Era só olhar a capa do filme. Se achasse legal, comprava. Primeiro de tudo, você torcia pro DVD funcionar. Depois pro filme ser bom. Também não vou dizer que não existia informação. Claramente existia e muita. Pessoas indicavam ou falavam de obras e você conseguia encontrar um resumo ou outro na internet. Mas as pessoas eram mais abertas a arriscar ver algo que não conheciam ou não sabiam do que se tratava. Quem nunca passou por aquela velha situação de ligar a TV pra assistir algo, ver que tava passando um filme duvidoso que provavelmente o orçamento foi um pastel e um caldo de cana e continuar assistindo mesmo assim porque não tinha nada melhor pra fazer. E às vezes o filme era bom, viu? Vamos lembrar também que tinha muita safadeza nesse processo. Uma vez eu fui comprar um jogo de PS2 e o vendedor me disse que era um jogo novo do Homem-Aranha. Quando eu cheguei em casa e fui testar, era um do Shrek. Cara, eu nem lembro se o jogo era bom, mas eu tomei um calote e isso eu nunca vou esquecer. Nesse tempo deu pra descobrir muita coisa boa em vários campos artísticos diferentes. Tipo quando eu comprei um DVD de uma banda que ninguém conhecia na época e eu fiquei me achando o rei das artes por causa disso. Mas eu não vou ser saudosista aqui e ficar falando coisas do tipo só os jogos de antigamente prestavam, todas as criações de hoje em dia são um completo lixo. Não é bem assim, tinha muita coisa ruim antigamente, muita coisa mesmo. Só que na maioria das vezes o que chegava até a gente era algo que já tinha ficado um pouco conhecido e era minimamente aceitável. Hoje em dia, bom, uma grande parcela das pessoas já não tem mais tanta vontade de arriscar ver algo desconhecido ou muito diferente do habitual. A vida parece que tá culturalmente mais corrida. Muita gente inclusive se sente culpada por não estar fazendo nada produtivo quando para pra assistir ou jogar algo. Isso acaba nos tornando cada vez mais seletivos e receosos do que consumir por medo de, bem entre aspas, perder tempo. Esse é o termo, perda de tempo. O que faz com que a gente sempre busque saber mais sobre as obras antes de dar início a elas. Isso não é um problema por si só, mas para algumas pessoas isso evolui a um ponto de que sempre que elas vão começar a acompanhar algo, elas já iniciam sabendo toda a história antes. Ou muitas vezes, como é o caso do meu amigo do Teco Teco, nem se dão ao trabalho de acompanhar. Vêm umas teorias e uns cortes por aí e já acham que sabem a obra inteira. Isso é bem comum em algumas fanbases, Jujutsu Kaisen que o diga. Lembrando que essa forma de consumir conteúdo não é nem melhor nem pior, mas como eu disse, essas mudanças ocorrem justamente por conta dessa cultura acelerada e de que a gente sempre precisa estar produzindo. Uma das consequências dessa segunda forma de consumo é que muitas obras boas, porém com baixa visibilidade, acabam por ter uma certa dificuldade de serem conhecidas, justamente por conta da baixa vontade de arriscar algo novo. Logicamente isso sempre existiu, mas hoje tá mais forte do que nunca. Só que pensa comigo, quantas histórias boas a gente não deixa passar por conta disso? Obras ruins também, é claro. Apesar de tudo isso que eu falei até agora, eu costumo mesclar as duas formas de consumo, menos a parte do teco-teco, isso aí não é pra mim não. Eu nunca fui uma pessoa que liga pra spoiler, então se você quiser conversar comigo sobre um
uma obra que você gosta e eu não tenha visto ainda ou jogado antes, pode falar spoiler à vontade, que pra mim tá de boas. Só que algumas obras em específico eu acabo por conhecer sem nenhuma indicação ou alguém que tenha me falado sobre. Nesses casos eu evito procurar algo sobre e vou direto acompanhar. É uma sensação muito boa ver a história sem ter alguma expectativa ou sem saber nada sobre ela. Foi assim que eu conheci muitas obras boas, e muitas delas viraram as minhas favoritas. Uma delas foi Borderlands, mais especificamente o 2, que eu conheci muitos anos depois do seu lançamento. Na verdade eu já conhecia o nome Borderlands e sabia que dava pra jogar co-op, mas nada além disso. Não sabia sobre a narrativa, estilo de jogo e nem se era bom. Foi numa madrugada chuvosa. Eu tava com uns amigos procurando algo pra jogar quando, durante minha caçada por algo que chamasse a minha atenção, eu vi esse tal de Borderlands 2. Tava numa promoção barata demais, não vou lembrar o preço agora, mas tava muito barato mesmo. E como eu vi que era co-op e não encontrei nada mais interessante, decidi testar. E meu Deus, como valeu a pena não ter procurado saber muito sobre esse jogo antes. O jogo, além de bom, é viciante. Acho que até demais. Jogue com moderação. Borderlands é uma franquia de jogos no estilo looter shooter, que basicamente mistura FPS com elementos de RPG. A franquia inteira tem muito jogo, mas eu sou meio suspeito pra falar porque ainda não joguei todos, e o 2 é meu xodozinho. O jogo se resume a você escolher a classe que você acha mais da hora e sair pipocando todo mundo enquanto evolui seu personagem pra deixar ele cada vez mais forte e desbloquear novas habilidades como todo bom RPG. Além de ter uma história bem interessante e um estilo de arte lindo. De verdade, a estética do jogo é surreal de boa. Foi essa obra de arte que me rendeu boas horas de diversão, tanto jogando sozinho quanto com meus amigos. É bom demais quando você pega um personagem pra upar e vai descobrindo sobre as habilidades dele, alguns combos e combinações, e mais pra frente até pesquisando builds na internet. Se bem que parece que Borderlands é mais hypado na gringa, mas os conteúdos de Borderlands BR não ficam pra trás. Até hoje eu vejo uns vídeos, tipo o vídeo de 4 anos atrás, e ainda vale muito a pena. E antes que você pergunte, minha main, sim, é a tão amada e odiada Gage. Ela invoca um robô, cara, é só curtição. Resumindo, um jogo de 2012 que eu conheci anos depois acabou me apresentando uma franquia que se tornou uma das minhas favoritas junto de Diablo e mais algumas outras. Se eu tivesse jogado já sabendo um monte de coisa sobre o jogo, eu teria dado menos valor a ele? Claro que não, mas acho que valeu a pena a experiência de descobrir Borderlands do zero. Porém, não foi só com Borderlands 2 que eu passei por isso não. Terraria, To The Moon, Gris, todos esses jogos foram pérolas que eu descobri sem saber nada sobre previamente, e com todos eu tive uma ótima experiência. Claro que isso não se limita só a jogos, foi assim também com livros, como por exemplo It a Coisa, ou com O Nome do Vento, que esse eu já aceitei que não vai ter final. Com filmes como Forrest Gump ou Duna, que eu nunca li, ou até animes e mangás, como Dandadan e Billy Bat. Enfim, foram muitas obras que eu decidi começar sem ter noção do que eram e valeu a pena. Comenta aqui obras que valeram a pena pra você também. Mas é agora que a gente chega na parte boa. Lembra do que eu disse sobre girar uma roleta quando decidimos ver uma obra sem saber nada sobre? Então, eu já vi cada atrocidade por causa disso que eu nem gosto de lembrar. Mas também tem aquelas obras que em tese são ruins, mas eu gosto. Desculpa aos fãs, mas eu gosto de Fairy Tail mesmo sabendo que é ruim. Eu assisti quando eu era mais novo e não pretendo rever, pelo menos por enquanto. Mas eu gosto mesmo assim. Apesar dos riscos de ver uma aberração do campo artístico, eu acho que ver obra ruim forma caráter. Quando a gente se condiciona a só ver obras de arte ou obras acima da média, acabamos ficando condicionados, ou no melhor termo possível, mal acostumados, a um alto padrão de qualidade, e qualquer coisa que fuja disso já começamos a considerar ruins. É assim que caímos na segunda forma de consumo, porque começamos a não querer perder tempo com qualquer obra entre aspas mediana, e aí só começamos a ver ou jogar algo quando temos certeza de que vai nos agradar. Acredito que grande parte disso se dê também pelas expectativas criadas com relação ao que consumimos hoje em dia. Justamente pelo mau costume, sempre estamos aguardando coisas grandiosas das obras que consumimos, e quando não somos correspondidos, achamos a obra ruim. Isso ocorre principalmente nas finalizações de uma obra, e eu não tô falando de obras que têm um final ruim, mal feito e que deixam um monte de ponta solta não. Tô falando de obras que têm um final ok, ou até bons, e por conta de uma vontade do final ser exatamente como queremos, ficamos insatisfeitos, mesmo sendo condizente com a obra. O que eu vi de gente achando o final de Vinland Saga ruim é assustador, mas a questão não é achar o final ruim só por não ter curtido, é achar o final ruim porque qualquer outro final que não fosse o que você queria seria ruim. Conseguem entender o que eu tô
tô querendo dizer? Porque eu não. Por isso eu acho importante que a gente permita que a obra pegue na nossa mão e nos mostre até onde ela quer nos levar, sem esperar nada dela. Vale a pena também sempre tentar dar chances para obras pouco conhecidas ou que as pessoas em sua volta não curtem tanto. Vai que você consiga encontrar uma obra que faz o seu tipo, nunca se sabe. E larga o teco-teco enquanto estiver assistindo ou jogando, cara. Seu cérebro agradece. Bom, se você chegou até aqui é porque já deu uma chance para algo que provavelmente não conhecia. Agradeço por isso. Se gostou do vídeo, deixa aquele like maroto porque chegou a hora de ir embora. Então, a gente se vê depois. Valeu!